Olá, geofãs, boa tarde, bom dia. Em nome do Serviço Geológico do Brasil, agradecemos a presença de todos e todas no primeiro Geodia Nacional, evento para divulgar as geociências para um público em geral, com a participação de diferentes grupos e entidades de todos os estados do Brasil. O evento é inspirado no similar espanhol, chamado Gelodia, que já acontece há alguns anos. Geodia no Brasil será sempre no sábado seguinte ao Dia Internacional do Planeta Terra, comemorado em 22 de abril. As atividades serão focadas em agregar conhecimento sobre a geodiversidade para a comunidade escolar e população em geral, celebrando as geociências e a sua relevância para as pessoas. Bem, a primeira apresentação do SGB-CPRM sobre a mediação científica no SGB Educa. Será dividido em 3 partes. Então, para iniciar, vou convidar o nosso colega Francisco Ferreira de Campos. Ele é formado em Geologia e mestre em Geociências pela Unicamp, e sua pesquisa no mestrado concentrou-se em Geoquímica Analítica e Ambiental. Ele é pesquisador em Geociências do Serviço Geológico do Brasil desde 2013, trabalha principalmente com geoquímica prospectiva e mapeamento geológico. Nesse período, sua produção focou-se em trabalhos de prospecção geoquímica realizados no Vale da Ribeira e em diversos outros locais. Vamos chamá-lo aqui, ele também e o Gabriel Facuri. Vai ser a primeira palestra. Eu vou pedir para o Francisco apresentar o Gabriel. Sim, bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar a primeira palestra. A Janice já me introduziu, né? O Gabriel Facuri também é pesquisador em Geociências na CPRM desde 2013. Ele é formado geólogo pela Unicamp, possui pós-graduação na área de Geologia de Engenharia, e também pela Unicamp, e já teve uma atuação com educação na área, lidando com professores do ensino básico. Isso. Bom, então, o que a gente vai falar é sobre mediação científica do SGB Educa. Primeiro, eu vou colocar o que é divulgação científica. Então, a ciência, ela produz um conhecimento técnico, científico, acadêmico, e esse conhecimento, ele precisa ser levado para a sociedade de alguma maneira. Só que o que acontece é que esse conhecimento, ele está numa linguagem especializada, específica, usa termos técnicos que são inerentes a cada área científica. E essa é uma linguagem que é adequada ao desenvolvimento científico. Então, esses termos, o uso de palavras específicas e que com significados bem definidos, ele é necessário para que haja um desenvolvimento maior da ciência e seja transmitido tudo com muita precisão. Porém, para isso ser passado para a sociedade, isso não é adequado. Para a sociedade, a gente tem que usar uma linguagem acessível, que é adequada à divulgação científica. Então, tem que ser uma linguagem com termos mais comuns, com exemplos diferentes, dar as bases para você conseguir compreender assuntos mais técnicos, porém, sem perder o rigor e o quão correto é a divulgação do conhecimento técnico. E isso é feito através da mediação científica, que é o que? Transformar o conhecimento técnico, científico, acadêmico em algo que é compreensível por todas as pessoas da sociedade. Bom, e qual é a importância de ocorrer a divulgação científica? Em primeiro lugar, é necessário para refutar ideias esdrúxulas, ou seja, ideias que não têm nenhum embasamento e que são falaciosas, mas mesmo assim divulgadas por pessoas ou grupos. Além disso, falando de divulgação científica especificamente nas geociências, é importante para conscientizar as pessoas referente à utilização de recursos naturais finitos, como recursos minerais, água, recursos energéticos, como o petróleo, porque as pessoas precisam entender os conceitos das geociências, por exemplo, do tempo geológico em que ocorre a formação desses recursos naturais, para entender o porquê que eles são
finitos. Além disso, na divulgação científica nas geociências, também é importante para entender a relação direta entre o ambiente e a ocupação humana. Por exemplo, no caso de riscos geológicos, para saber que não é de uma maneira aleatória que algumas áreas sofrem mais riscos geológicos do que outras, porque se eu construir uma casa num determinado local X, pode acontecer um deslizamento ou não. Não, isso é condicionado por fatores geológicos, então não é um acaso da natureza ou algo divino. Então, por isso que é importante a divulgação. Além disso, contaminação de água superficial e subterrânea, ou seja, entender que nós vivemos no sistema Terra, então aquilo que eu jogo fora vai para algum outro lugar que depois está conectado comigo de novo, e as mudanças climáticas, as causas das mudanças climáticas, os efeitos que ela gera. Por fim, a divulgação científica também é importante para melhorar a qualidade de vida da sociedade, se relacionando melhor com o ambiente onde vive e com os recursos que usa. Ou seja, não só, quando eu falo sociedade, eu não digo a sociedade como um todo, porque o avanço científico, ele traz benefícios para a sociedade como um todo, como um coletivo, mas também individualmente, através da divulgação científica, as pessoas podem ter uma vida melhor se elas também saberem desse conhecimento científico. E, por último, a divulgação científica é importante para valorizar e popularizar a ciência. E quando eu digo ciência, eu estou falando das ciências exatas, das ciências humanas e das ciências da Terra. E valorizar a atividade científica, ou seja, aquilo que é construído de uma maneira científica e acadêmica. Além de a gente atrair novas pessoas para serem cientistas e, com isso, ter uma maior diversidade, maior número de pessoas fazendo ciência, o que é bom para todos. Bom, e onde a CPRM entra nisso? O SGB Educa é o portal e programa da CPRM para disponibilização de materiais de divulgação científica. Então, ele pode ser acessado através desse link que está na tela, e ele possui várias seções onde estão colocados os materiais que são produzidos pelos pesquisadores, pelos técnicos da empresa, para esse tipo de divulgação científica, né? Então, aqui ele está mostrando um exemplo de material feito do SGB Educa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? Bom dia, pessoal. Obrigado, Francisco, pela introdução. Obrigado, Janes. Dando prosseguimento ao que o Francisco falou, muito bonito, né? A gente cria materiais, é interessante divulgar ciências, é muito importante, mas especificamente na CPRM, no SGB Educa, como a gente faz isso, né? Da onde que vem o material, como ele surge, que processo que ele passa, né? Então, eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, através dessa imagem que vocês estão vendo, como que a gente faz isso, né, dentro do Serviço Geológico do Brasil. Primeiro, a gente surge com uma ideia. Algum pesquisador pensa em algum tema interessante, que gostaria de fazer, ou ele é especialista nisso, ou ele fala assim, bom, isso aqui é importante as pessoas saberem, então eu vou propor um material para a gente fazer a respeito desse tema, desse assunto. Ou ainda, ele surge a partir de demandas, né, que alguém traz, um professor e fala assim, nossa, ia ser legal se vocês fizessem material tal, eu estou trabalhando esse tema em sala de aula, estou precisando, a gente parte disso, e sim, aí a gente vai fazer os materiais. Esses materiais que a gente faz, eles demandam bastante tempo, porque a gente tenta fazer um material atraente, né, assim, bonito, de fácil compreensão, e isso leva um bom tempo. E também, obviamente, um material que cientificamente seja correto, mas assim, não seja pesado. Então, você colocar tudo isso dentro de um material leva um tempo, né? A gente esforça bastante para fazer isso, né? E que tipo de material que a gente faz? A gente faz para o ensino fundamental, né? Levando um tema, o que a gente costuma fazer a partir desse tema, material para o ensino fundamental, para o ensino médio, para professores e, eventualmente, ou de forma separada,
para jovens e adultos, né, que não se encaixam em nenhum desses 3 temas, mas para qualquer pessoa que seja curioso, que esteja estudando e queira conhecer mais um pouco sobre o assunto. Desenvolvido esse material, eles passam por uma criteriosa revisão local, viu? Esse povo é enjoado, eu digo, é criterioso. E a partir dessa revisão local, que a gente vai, modifica várias coisas, melhora, vê com especialistas de uma área específica, por exemplo, eu não sou especialista em petróleo, eu converso com um especialista em petróleo, a gente conversa, acerta, embora todos saibamos sobre o assunto, o especialista daquela área específica é o especialista da área específica. Então, a gente conversa bastante sobre isso. E depois dessa revisão local, a gente passa para uma revisão nacional, né? A nossa comissão de revisão nacional, que verifica várias coisas entre a parte técnica, a parte de diagramação, de correções, figuras, etc. Eles dão uma boa pincelada nisso, para aí só depois ser divulgado no site do SGB Educa, dentro do site da CPRM. Só que, como é que a gente faz esses materiais? Como é que eles funcionam, né? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem do material sobre enchentes e inundações que eu desenvolvi agora recentemente, né? Que entrou no site agora recentemente. E aqui tem algumas páginas, né, de como ele tem, como é a carinha dele, né? Quais são os preceitos? Obviamente, ele tem que passar conceitos e conteúdos sobre o tema, mas de uma forma leve, porque é para o ensino fundamental. Então, não pode ter uma linguagem pesada, não pode ter uma linguagem muito rebuscada, e a gente procura fazer isso através de uma história, né? Então, eu criei ali um personagem, que é a água, tanto para enchente e inundação, quanto para movimentos de massa, que obviamente, ele é muito importante para ambos os fenômenos. Então, ela entrou e vem contando a história dela, então ela fala um pouco mistura um pouco do personagem, contando a história dela, como ela participa das inundações, das enchentes, como é que funcionam as coisas, e traz vários elementos de fora, que também são importantes, como nesse último desenho aí, que é uma página que fala sobre a defesa civil, que as pessoas, para ver assim, olha, qual que é o meu papel, o que eu posso fazer, né, trazendo o leitor para a história, vendo que ele tem, sim, uma importância nessa história toda, né, um papel importante. Já para o ensino médio, a gente traz alguns conceitos de uma forma, assim, leve, direta, né, só que com um bom apelo visual. A gente sabe que nesses tempos de contagem de caracteres, né, nessa linguagem de Twitter, a gente tem que ser assim, tem que chegar bem no ponto. Então, esses materiais para o ensino médio são feitos pensando nisso, né, sem perder o rigor científico, sem perder conteúdo, a gente tenta chegar na linguagem mais apropriada para esse pessoal do ensino médio, né, com figuras bem explicativas, já com fotos que trazem exemplos, e também trazendo, claro, né, outras fontes, como podem ser vistos aí, para, se a pessoa quiser se aprofundar, já temos uma referência bibliográfica para consultar, já consegue ver outras fontes, né, e também, claro, trazer a pessoa para esse assunto, para a realidade da pessoa, né, ou seja, que tem nessa figurinha mais de baixo, que mostra que a pessoa, o que ela pode ver, o que ela pode fazer, né, qual que é o papel dela nas inundações, nas enchentes, né, o que ela pode fazer, evitar, como é que ela pode ajudar a evitar que esse tipo de fenômeno ocorra. Então, a gente está sempre trazendo conteúdo, mas sempre ligando a realidade das pessoas, para que ela não enxergue ela em um lado e a ciência do outro lado. Então, tem que ter essa interação para que ela se veja como parte disso, né. Já para o professor, a gente faz uma forma de caderno, né, material em forma de caderno, que sempre também no começo a gente tenta trazer o professor, né, para o assunto, contando alguma coisa que aconteceu em algum local que envolva o professor, né, que veja também o papel dele e na importância dele passar isso para os alunos, né, esse conteúdo, para a vida do aluno diretamente, tanto para o conhecimento que ele pode usar em algum momento, né.
Também trazemos alguns conceitos para o professor, né, só que de uma forma mais, com referências bibliográficas mais completa, um pouco mais pesada, eu diria, né. E assim, ele consegue passar todo esse conteúdo que está aí de uma forma mais pesada, de uma maneira que ele ache, que ele julgue mais necessário, mais fácil, mais palatável para os seus alunos, né, que vão variando de região para região, de idade para idade, enfim. E, obviamente, eu, por exemplo, como pesquisador, como geólogo, não vou querer ensinar, falar para o professor como ele deve ensinar. Então, a gente traz esse material e assim, ele vê a melhor forma de passar isso para os alunos, né, com experimentos, tem algumas atividades propostas também, para fazer em sala de aula e fazer, para o aluno possa fazer em casa também, né. E também, muitas vezes, nos materiais, principalmente nesses mais recentes que nós estamos fazendo, né, desse ano, nós estamos colocando vídeos também. Quando a gente não produz os nossos próprios vídeos, como a gente fez em alguns assuntos, como o tempo geológico, né? Também a gente faz a tradução de alguns vídeos que a gente acha interessante, por exemplo, esse que está aí, que é de um experimento sobre permeabilidade e do terreno e a sua influência na gravidade, né, das inundações, das enchentes, que a gente tem esse vídeo, só que ele é um vídeo muito bom, né, muito prático, curto, interessantíssimo. O problema é que ele está em inglês. E aí o que a gente fez? Nós traduzimos esse vídeo, e está lá também no caderno do professor o vídeo, o link do vídeo para que ele possa passar em sala, passar para os alunos, enfim, ou fazer o experimento, né, que seria o ideal. E uma atividade depois, né, perguntas, interações, que são sugestões que a gente faz também, baseado nesses vídeos que a gente faz ou que a gente traduz. Mas aí eu vou trazer um exemplo específico de como é que é a diferença entre esses materiais, né, como é que a gente aborda de forma diferente os termos. Por exemplo, aqui eu peguei o termo enchentes, né, enchentes, como é que a gente trata ele para os diferentes níveis, né. Para o ensino fundamental, por exemplo, dá para ver que ele não tem muitas palavras, ele é baseado, feito em palavras simples, né, assim, não tem o conceito não fica muito pesado para o jovem que está aprendendo o que é enchente, né, e a diferença entre a enchente, inundações, né, e alagamento. Então, é algo mais simples, mais enxuto, tem o desenho que ajuda, né, assim, mais para frente também, nesse material, tem analogias que ajudam o aluno a entender. Já para o ensino médio, a gente já coloca algumas palavras que deixam a compreensão talvez mais completa, né, com palavras diferentes. Por exemplo, a gente coloca palavras que não tinham no ensino fundamental, como extravasar, né, eu não sei se uma criança de 10, 11 anos sabe exatamente o que é extravasar. Então, o que já é esperado para um jovem do ensino médio, que ele já deva saber o que é extravasar, por exemplo, né? Já para o professor, a gente coloca exatamente como está na referência bibliográfica, né? Como está em uma referência bibliográfica que a gente achou adequado para colocar para os professores entenderem, né? Então, tem lá a referência certinho, né? Tem mais rigor, é mais completo. Bom, pessoal, da nossa parte é isso. Estamos aí, Francisco Gabriel, tem o e-mail, vocês podem entrar em contato para perguntar mais sobre a SGB Educa. E qualquer dúvida ou sugestões, estamos aí para responder e ajudar, tá bom? Obrigado, pessoal. Que legal, obrigada, Gabriel, Francisco, incrível a apresentação, muitas pessoas não imaginam o trabalho que dá para fazer esse trabalho de mediação e produzir esses materiais riquíssimos que o SGB Educa disponibiliza aí para todos no portal da SGB Educa.